Aleluia, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos os meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos ouvintes e simpatizantes do Evangelho com um bom dia de salvação, desejando um bom final de semana. Vou trazer uma meditação para o meu e para o seu coração, aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Vou repetir. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Bem, meus amados irmãos, você deve estar perguntando: que destruição? Todos nós sabemos que a história de Abraão, a história de Ló, todos nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. E Deus deu uma ordem para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para uma terra chamada Canaã, para peregrinar por aquela terra. Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para viver como peregrino, porque Deus tinha prometido a Abraão que a terra de Canaã iria ser dele. Deus tinha feito essa promessa para Abraão. E a Bíblia vai falar também a respeito das bênçãos que iam acompanhar Abraão. Iria ser uma bênção aonde ele chegasse, todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. E a Bíblia vai falar que quando Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela, Ló foi junto com Abraão. E durante a sua peregrinação, eles se tornaram pessoas ricas. Por quê? Porque a promessa que Deus tinha feito estava se cumprindo na vida de Abraão. Deus disse que ele seria uma pessoa muito próspera, ele seria uma pessoa abençoada pelo Senhor. E quem tivesse próximo de Abraão também seria abençoado. A sua descendência seria abençoada. E foi justamente isso que aconteceu. Ló era sobrinho de Abraão e ele também se tornou uma pessoa muito rica. Só que Ló, por causa da riqueza de Ló e por causa da riqueza de Abraão, os pastores de Ló e de Abraão estavam entrando em conflito, estava havendo uma discussão, uma rixa, uma intriga por causa dos pastores de Abraão e de Ló, porque eles eram tão ricos, eram pessoas tão ricas naquela terra, que a terra não estava suportando os dois juntos. E o que foi que aconteceu? Abraão tomou uma decisão para evitar que viesse a acontecer problemas maiores
dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio da sua parentela. Para evitar problema com o seu sobrinho Ló, Abraão decidiu se separar de Ló. Naquele momento que Abraão decidiu separar de Ló, a Bíblia vai falar que Abraão deixou Ló escolher qual caminho ele queria seguir. E todos nós sabemos que o caminho que Ló seguiu foi o caminho que levava ele para Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava condenada. Por quê? Porque as pessoas que habitavam naquela cidade eram pessoas perversas, eram pessoas que faziam o que é mal perante os olhos do Senhor. Eles viviam uma vida totalmente ao contrário daquilo que Deus queria para eles. Eles viviam totalmente no pecado. E todos nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. A própria palavra vai falar: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, por causa do pecado, as pessoas estavam separadas de Deus. As pessoas preferiam viver uma vida de pecado do que viver uma vida com Deus. E por conta dessa vida que as pessoas estavam levando, a Bíblia fala que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, porque a Bíblia fala também que o salário do pecado é a morte. Então eles estavam vivendo uma vida de pecado. E a conta estava chegando para as pessoas que habitavam naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E por azar de Ló, ele escolheu justamente esse caminho que levava ele para a destruição junto com os moradores daquela cidade. Só que quando aquela cidade, quando Deus decidiu destruir aquela cidade, Deus mandou 3 anjos, certo? Cada um deles tinha uma missão. O primeiro tinha a missão de avisar para Abraão e para sua esposa Sara que ela iria ter filho. Por quê? Porque a Sara ela era estéril, ela não podia ter filhos. E além de Sara ser estéril, ela já estava na idade avançada. Não tinha mais nenhuma possibilidade dela ser mãe. Não somente por causa da esterilidade, mas também por causa da idade. Ela já estava com 100 anos. Mas Deus mandou 3 anjos. 3 anjos com 3 missões. Cada um com sua missão. O primeiro era avisar Sara e Abraão que eles iriam ser pai, né? O segundo era para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E o terceiro anjo era para livrar Ló daquela destruição. Por isso que eu li aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Por quê? Porque quando Deus revelou para Abraão que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, Abraão lembrou que o seu sobrinho Ló estava lá, habitando na cidade de Sodoma e Gomorra.
E quando Abraão lembrou que seu sobrinho Ló estava habitando, estava morando ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E o mais interessante nessa história é que ele não intercedeu apenas pelo seu sobrinho Ló. Ele intercedeu também pela cidade de Sodoma e Gomorra. É tanto que o tema aqui é Abraão intercede por Sodoma. Na verdade, ele intercede por Sodoma, mas ele aproveita para interceder também pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma. Porque quando Abraão intercede por Sodoma, está incluindo todo mundo, principalmente o seu sobrinho Ló. E aqui já vem a primeira lição. Meus amados irmãos, é importante intercedermos pelos nossos parentes? É importante intercedermos pelos nossos sobrinhos, pelos nossos primos, ou até mulheres que casaram com homens que não são crentes. É importante sim, interceder pela própria família, é importante, sem sombra de dúvida. A própria palavra de Deus vai falar, né? Se eu não cuidar dos da minha casa, como é que eu vou cuidar dos de fora? Mas, meus amados irmãos, note que aqui o texto vai dizer que Abraão intercede por Sodoma. Não está dizendo que ele intercede por Ló. Não está dizendo assim, não é uma palavra específica. Não, eu vou orar só pelo meu sobrinho Ló. Não. Abraão intercede por Sodoma. E inclui o sobrinho dele que está lá. Por causa de uma escolha errada de Ló, ele foi parar numa cidade que estava condenada. E ele ia sofrer as consequências por causa dessa decisão que ele tomou, essa decisão errada. Ou escolha errada. Então, no caso aqui, o que a gente vai aprender é que nós não temos que interceder apenas pelos nossos familiares, não. Nós temos que interceder também por aqueles que não são parentes, aqueles que não fazem parte da nossa casa, da nossa família. Nós temos que interceder pelo mundo inteiro. É pelo mundo inteiro. É o primeiro princípio que nós aprendemos aqui dentro dessa história de Abraão e Ló. Não temos que interceder apenas pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu sobrinho. Não. Não é apenas pela minha família, pela minha casa, porque se eu fizer isso, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando apenas no meu umbigo. Eu tenho que interceder também pelo mundo. Porque quando Jesus veio ao mundo, lá em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus não amou somente o Erivando, Deus não amou somente o irmão da direita e o irmão da esquerda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou somente o Erivando, Deus amou o mundo inteiro. É o primeiro princípio. Quando você for interceder pelo seu parente que está afastado da igreja, ou pelo seu marido que não é crente, ou pelo seu sobrinho, né? Quando você for interceder, não interceda apenas pelo seu parente, não. Não interceda apenas pela sua família, não.
Interceda também por aquelas pessoas que não fazem parte da sua casa, que não fazem parte da sua família. Esse episódio da intercessão foi justamente de Abraão, né, interceder por Sodoma e Gomorra, foi justamente naquele momento que Abraão chegou para Deus, o juiz de toda a terra, de todo o céu e de toda a terra. Aquele momento que Abraão chegou diante do juiz como um advogado. Abraão chegou ali como advogado para interceder pelo mundo, incluindo o seu sobrinho Ló. Ele começou a falar: se tiver 50 justos naquela cidade, tu vai destruir a cidade? Aí Abraão foi diminuindo. Se tiver 45, e Deus dizendo: não vou destruir. E se tiver apenas 30, e Deus dizendo: não vou destruir. E se tiver apenas 20, Deus dizendo: não vou destruir. E se tiver apenas 10? E Deus disse: se tiver apenas 10 justo naquela cidade, eu não destruo a cidade. Naquele momento, Abraão estava se referindo ao seu sobrinho e à família de Ló. Porque Ló, quando ele saiu da tutela do seu tio para ir morar na cidade de Sodoma e Gomorra, lá ele construiu a sua casa, lá ele construiu a sua família, construiu o seu lar. Ele casou, ele teve filhas. Fala até de genros, né? A Bíblia fala até de genros, que ele foi lá e falou para os genros que a cidade ia ser destruída. Os genros não acreditaram naquilo que Abraão falou e acabaram sendo destruídos junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí aqui é onde eu chego ao versículo 29 de Gênesis 19. Quando aquele anjo que tinha a missão de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo que tinha a missão de tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra para não ser destruído, no momento, o anjo foi lá, tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra para não ser destruído junto com a cidade. Aí é onde entra o versículo 29. Naquele momento que o anjo ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Outro princípio que nós vamos extrair aqui dentro dessa história. Você lembra daquele seu parente que foi dar uma saidinha? Aí passaram-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele não apareceu e você ficou preocupado ou preocupada. 4 horas, 5 horas e nada do seu parente aparecer. Eu não sei qual é o parente, eu não sei quem foi a pessoa que saiu da sua casa dizendo que ia só dar uma voltinha e voltava logo. Talvez ela disse que ia só na bodega e voltava logo e demorou e não veio, ao ponto de você ficar preocupado ou preocupada, se desesperar. E quando chega um certo horário, aí vem aquela notícia, uma notícia que você não gostaria de ter escutado. Chega aquela notícia: fulano de tal sofreu um acidente e está hospitalizado. E fulano de tal que sofreu um acidente, que está hospitalizado, vai ter que ficar no hospital porque está em coma. Só que passam 5 dias, 10 dias, quando chega no 15 ou no 20 dias, ele sai do coma e volta para o seu lar. Retorna para a sua família, para o seio da sua família. E ali você cuida dele, você cuida dela, tem todo o tratamento. E ali a gente já vai lembrando o quê? Que aquela pessoa nasceu de novo.
Deus deu uma nova oportunidade para aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa sofreu um acidente, ficou em coma e não morreu. Você sabe por que essa pessoa aí que passou pelo vale da sombra da morte não morreu? Porque Deus se lembrou de você. É você que vai para os cultos de intercessão e apresenta o nome dele lá no altar para o Senhor. É para você que ora pelo seu filho, é para você que ora pelo seu esposo, pela sua esposa ou pela sua filha, pelo seu parente, pedindo: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma. E esse parente aí fica brincando, fica curtindo a vida do jeito que quer viver, faz o que quer fazer, assim como Ló fazia. Vive do jeito, fazendo a sua própria vontade, não quer saber de fazer a vontade do Senhor. Que era justamente o caso de Ló. Não queria fazer a vontade de Deus, queria fazer a sua vontade própria, a sua própria vontade. O contrário de Abraão, que andava em obediência. Obedecia, guardava os mandamentos do Senhor, fazia a vontade de Deus. Andava sob a direção do Eterno. E essa pessoa não morreu, teve uma nova oportunidade, uma nova chance, nasceu de novo. E essa pessoa não morreu por causa das orações que você faz lá na igreja. Você pensa que Deus não se lembra das orações que você faz lá no culto de intercessão, na segunda-feira? Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, o culto é de segunda. Eu sei que na minha igreja o culto de oração é na segunda-feira. É por causa das suas orações que o teu parente está vivo. É por causa das suas orações, os sacrifícios que você faz. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, mas muitas vezes não estamos nem em condições de ir para a igreja. Muitas vezes a gente passa por lutas, a gente passa por problemas, por dificuldade. Às vezes a gente quer parar, a gente quer desistir da nossa caminhada, mas mesmo fraquinho, a gente vai para a igreja, a gente vai para a oração, a gente vai para a doutrina, a gente vai para o culto de domingo. Ei, irmão, Deus está vendo o teu esforço. É por causa do teu esforço. É por causa do teu esforço que Deus se lembrou de você e hoje o teu parente está aí do teu lado. É por causa do teu esforço. É por causa do teu sacrifício, porque eu sei que hoje é um sacrifício ir para a casa do Senhor. Mas olha, meu irmão, olha, minha irmã, não é em vão. O sacrifício que você fizer para o reino de Deus não é em vão. Porque é justamente por causa desse sacrifício que você tem feito de ir para a igreja, mesmo quando você não quer ir. Deus não esquece de você. Eu estou falando para aqueles que têm compromisso com a obra. Eu estou falando para aquelas pessoas que têm compromisso com o reino de Deus. Mesmo sem vontade de ir para a igreja, mas vai. Porque não é a minha vontade que tem que prevalecer. Ló, ele escolheu o caminho errado. Por causa das escolhas erradas de Ló, ele sofreu as consequências. Porque ele queria fazer a vontade dele, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Porque se fôssemos por nós mesmos, nós nem iríamos para a igreja. Nós vamos para a igreja porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor, nós temos um dono. Nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade do papai. E pode ter certeza, irmão e irmã, não é em vão esse sacrifício que você está fazendo.
Ir para a igreja mesmo quando você prefere ficar em casa. Ir para a igreja mesmo com uma carne, quando a carne diz assim, não vai não, fica aqui assistindo. Esse sacrifício que você está fazendo não está sendo em vão não, irmão. Ei, aquele sacrifício que Abraão fez ali, porque ele era um sacrifício. Interceder por uma cidade que não queria saber de Deus. Deus lembrou de Abraão e livrou Ló daquela destruição. É por isso que o seu parente ainda está vivo. É por causa de você. Deus lembra de você. Então, continue indo para a igreja. Mesmo quando você não tem vontade de ir para a igreja, vá. Vá a si mesmo. É um sacrifício, mas vale a pena. Porque Deus, ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar desse sacrifício que você está fazendo. Não é em vão. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui para o reino de Deus, para o Senhor, não é em vão. Você que acha que Deus esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. No tempo certo, Ele vai atender a tua oração. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele vai tirar aquela pessoa que você tem orado do mundo e colocar dentro do barco, no momento certo. Mas para que isso aconteça, você tem que continuar. Você tem que continuar fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Ir para a igreja. Não faltar culto. Por nada nessa vida. Não deixe de ir para a igreja. Não deixe de orar. Continue perseverando. Continue perseverando. Porque no tempo certo, a tua oração vai ser atendida. No tempo certo. Mas você precisa fazer esse sacrifício. Ir para a igreja. Porque hoje ir para a igreja, para os cristãos, para nós que somos crentes, é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque muitas vezes a gente coloca desculpa para não ir para a igreja. Às vezes porque diz que está cansado. Tudo bem que todo mundo trabalha, todo mundo tem né, a sua atividade. Amém, glória a Deus. Mas lembra, quem foi que te deu o trabalho foi Deus. Quem foi que te deu uma família foi Deus. Quem foi que te deu uma casa foi Deus. Quem foi que te deu um carro foi Deus. Quem foi que te deu um marido, uma esposa foi Deus. Lembra? Você chegou na igreja, você não tinha nada, hoje você tem tudo. Não esqueça que tudo que você tem hoje é graças ao Eterno. É graças ao Eterno. E para finalizar essa ministração, Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Essa é uma pergunta do salmista. Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O mínimo que você pode fazer é ir para a igreja. O mínimo que você pode fazer é ir para a igreja. Porque isso se chama gratidão. Gratidão a Deus não somente porque Deus livrou o teu esposo da morte. Gratidão não somente porque Deus te deu uma família, te deu uma casa, te deu um lar, te deu um transporte para tu andar para lá e para cá. Porque tu lembra quando tu não tinha transporte, tu ia para o culto?
E tu tinha que caminhar 2 horas, 3 horas, tu lembra disso? Há 20 anos atrás ou 30 anos atrás? E hoje hoje porque você está numa vida boa, uma vida abençoada, não anda mais de ônibus, não anda mais de topique, agora é de carro. Não quer mais saber de Deus, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de fazer a obra. Lembra que antes você fazia a obra e hoje você não faz mais? Antes, quando você não tinha nada, você fazia a obra. E agora que você tem tudo, que era para fazer a obra, porque agora você está tendo condições de fazer a obra. Você está tendo mais condições de fazer a obra agora. E não faz. E antes, quando você não tinha condições de fazer a obra, você fazia. Porque Deus te deu. Tudo que tu tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Abraão e Ló se tornou pessoas ricas. Mas foi Deus que deu a ele aquela riqueza. Mas Abraão, ele viveu uma vida dentro da vontade de Deus. Ele agradava o coração de Deus. Abraão. Ló não. Ló, ele vivia uma vida totalmente contrária daquela que Deus queria que ele vivesse. Ló, ele não estava nem aí para Deus. Ló não estava nem aí para as coisas de Deus. E olha o que foi que aconteceu com Ló. Ele perdeu a pessoa que ele tanto amava, que era a esposa dele. Se ele tivesse lá com Abraão, será que ele tinha passado por esse sofrimento? Agora para você que está afastado do Senhor, Ló, ele sofreu as consequências. Por quê? Porque ele decidiu sair da tutela de Abraão. Ele decidiu seguir seu próprio caminho. Ele não queria seguir o caminho que o seu tio estava seguindo. E por conta disso sofreu consequências. Ao ponto até de perder a esposa. Ficou viúvo. Se é para você que está afastado, que saiu da igreja, porque você não quer mais viver debaixo das asas do Onipotente, você está correndo perigo de morte. Você que não quer mais viver debaixo das asas do Onipotente, porque estando debaixo das asas do Onipotente você está guardado, você está protegido, você está seguro. Você está correndo perigo de morte. Quando a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, está simbolizando, sabe o quê? A apostasia. Pessoas que estão se afastando de Deus. Por quê? Porque saíram da igreja, saíram do mundo, entraram na igreja, mas o mundo não saiu de dentro delas. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. No momento que o anjo estava livrando Ló com a sua família, foi preciso o anjo pegar na mão deles para fazer eles saírem da cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles não queriam sair. Eles não queriam sair. É tanto que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Significa o que isso? Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com o coração no mundo. Pessoas que estão na igreja, mas ao invés de amar o Criador, amam mais a criatura. Estão dentro da igreja, ao invés de amar o dono do mundo, estão amando mais o mundo do que o dono do mundo. E como é que a gente vai saber quem são essas pessoas? Elas não vão durar muito tempo na igreja, não. Elas vão se desviar, elas vão se afastar. Vai acontecer apostasia na vida dessas pessoas. E é para você que se afastou do Senhor essa palavra. Volte. Volte para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque se Ló
não tivesse saído do convívio do seu tio, ele não teria sofrido as consequências. Sabe o que significa isso? Que as pessoas que saem da presença de Deus e vai viver num mundo aí de pecado, fazendo o que quer, andando de acordo com sua própria vontade, e não quer estar na igreja porque não quer obedecer a Deus, não quer fazer aquilo que é agrada o coração de Deus, não quer viver em obediência, quer viver em rebeldia, essas pessoas sofrem consequências e estão correndo perigo de morte. Volte para os braços do papai enquanto você está tendo oportunidade. Não perda tempo. Volte para o Senhor. É o mínimo que você pode dar para o Senhor, como gratidão. É reconhecer que precisa de Jesus. É se arrepender e voltar para os braços do papai. Porque você estando debaixo das asas do Onipotente, você vai estar guardado e seguro. Procure ser grato ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na tua vida. Não faça como Ló, que foi ingrato ao seu tio e resolveu tomar escolhas erradas, e por causa das escolhas erradas que ele fez, ele sofreu consequências. Se você não quer mais sofrer consequências por causa dos seus erros, por causa das escolhas erradas, volte para o Senhor. Por que, meu irmão, que eu tenho que voltar para o Senhor? Porque é melhor você sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer por causa da desobediência. Porque sofrer fazendo a vontade de Deus é um sofrimento com esperança. Pense nisso. Medite nessa reflexão. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Você que tem parado tudo para escutar a pregação da palavra de Deus através deste humilde servo que fala convosco. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.